Estou contente porque minha mãe deixou hoje o hospital, né? Quero aqui aproveitar para fazer um agradecimento público ao Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, a unidade de Genópolis, porque eles têm uma, outra nos Jardins, na Paulista. Na verdade, quero agradecer a equipe toda do hospital, os médicos, a enfermagem. Obrigado pela dedicação, pelo profissionalismo, pela paciência, né? Paciência com o paciente, paciência com os familiares, porque as pessoas ficam desesperadas, meio desinformadas e hoje eu me dei conta, né? Eu acho que nós vivemos tempos em que a falta de empatia, especialmente das pessoas que estão no poder, a empatia intransitiva, a capacidade de se colocar um pouco no lugar do outro, para tentar ver o mundo um pouco do lugar do outro, né, para entender seus dramas, seus sofrimentos, suas dificuldades, né? Eu tenho 2 filhas, a minha filha mais velha é advogada, está trabalhando em casa, né, em home office, né? A minha filha mais nova está caminhando para ali no terço final do curso de psicologia, também está tendo aula em casa, né? Aula à distância. E eu, como pai, né, me vejo na condição de quem tem as 2 filhas aqui próximas, protegidas, seguras. E eu fico pensando, estava pensando hoje, né, nos pais que têm filhos, filhas, enfermeiros, médicos. Eu mesmo tenho muitos médicos na família. Aliás, o meu primo mais jovem, que curiosamente é filho da minha tia mais velha, né? Ela teve muitos filhos, e ele é um pouco temporão em relação à média de idade dos primos, né? Eu tenho 58, ele não deve ter feito 40 ainda, né? Então ele veio temporão. É um médico de mão cheia, e claro, é obrigado a lidar com isso também, né? Então eu sei quando é que as mães, as famílias ficam com o coração na mão, como se diz, né? Porque os profissionais estão ali cumprindo a sua missão, enfrentando este mal, expondo-se de algum jeito, porque por mais cuidados que se tomem, se expõem, nós temos casos de profissionais de saúde aqui no mundo que se contaminaram, que morreram até, né? Então, olha, nós temos verdadeiros heróis deste tempo. E eu não quero essa coisa balofa, os heróis do nosso tempo. Não, heróis de verdade, né? Gente abnegada, que foi nas unidades de saúde, foram escaladas essas pessoas para esta tarefa, em particular, para enfrentar um patógeno cujo comportamento não é exatamente sabido ainda, né? A minha mãe, por exemplo, se contaminou, teve um quadro grave, mas não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque senão fica parecendo também que eu estou querendo estabelecer uma tipologia ou o que quer que seja da doença, e eu não tenho competência para isso, nem estudei o suficiente para tratar do assunto. Se e quando acontecer, então eu venho e falo. Mas, de modo geral, posso dizer, o quadro dela não foi um quadro típico, né? Não fossem algumas lateralidades nas quais a gente se liga, talvez o socorro tivesse vindo tarde demais. Então, nem mesmo a sintomatologia está muito clara, né? Então, quando eu vejo certos patetas, certos vigaristas, certos canalhas, né, a dizer, oh, não, isso não é nada, isso daí é uma coisinha qualquer, não sei o quê. Não, não é. Não é, é muito grave. O contágio é muito fácil, né, de acontecer.
e, evidentemente, dadas as características depois da doença, monopoliza as famílias e tanto quanto a Covid-19, isso já se disse à farta e com razão, é uma doença que acomete também o sistema de saúde, né? Dada a facilidade do contágio, a doença obriga a uma reestruturação da própria rotina familiar. Então, meu abraço sincero, comovido e meu agradecimento aos médicos, aos enfermeiros, a todos aqueles que atuam, né, para tornar isso um pouco mais suportável para o conjunto dos brasileiros. E à medida que as coisas avançam, à medida que a realidade vai se estabelecendo, nós vamos percebendo a impropriedade e o absurdo de certos discursos que resolveram se descolar da realidade humana para se fixar apenas e tão somente no debate ideológico, apenas e tão somente na disputa pelo poder, apenas e tão somente naquilo que pode haver de mais mesquinho, vulgar, né, e moralmente detestável, que é usar essa doença e esse momento de sofrimento para tentar consolidar posições pessoais no jogo pelo poder. Né? Acho que raramente nós assistimos a um espetáculo tão grotesco como esse. Né? Então, na condição daquele que acompanhou isso muito de perto e que sabe o peso que isso tem, né, nas famílias, as dificuldades médicas, enfim, tudo, né? Obviamente expresso aqui a minha satisfação de saber que a minha mãe sai bem do hospital, saudável dentro do possível, claro, porque passou por um perrengue que não foi fácil, mas lúcida, senhora de si, né? E podendo ter, como teve, né, o melhor atendimento que a medicina pode oferecer, que no caso dela se somou a alguém que tem, felizmente aos 80 anos, uma saúde boa, né, e conseguiu superar, tá bom? De fato, meu agradecimento comovido aos médicos, como indivíduo, e como profissional da imprensa, que acompanha isso, né, mais e mais, né, acho que a sociedade brasileira deve ser grata a essas pessoas. Né? Porque, evidentemente, para encerrar, né, esse agradecimento, nós temos a medicina preventiva, aquilo que a gente faz habitualmente, vai ao médico para saber como estão as coisas e tudo mais. Esse é um trabalho fundamental que os médicos fazem, que a medicina faz, né? Quanto mais, aliás, se puder exercer a medicina preventiva, melhor, né? Mas nestes momentos de crise aguda, de pandemia, é que a gente vê que há essa dimensão, obviamente, heróica, né? Não podemos perder isso de vista, né? Sem presidente Jair Bolsonaro, todo mundo morre um dia. Mas eu não sei se o senhor já ouviu falar, a história da humanidade é constituída, presidente, por uma força motriz, que é tentar se livrar da lei da morte. É por isso que a gente construiu essa beleza de civilização que a gente construiu. Né, no que ela pode ter de melhor, também os seus horrores. Mas a gente sempre está procurando se livrar da lei da morte, sabendo que todo mundo se encontra com ela. E que não há de ser a incúria do poder público, não há de ser a irresponsabilidade, não há de ser o pensamento estreito, né, a abreviar vidas
e a antecipar o inevitável. Porque fosse assim um norte moral, isso que Vossa Excelência fala, todo homicida estaria apenas cumprindo uma determinação histórica, não é mesmo, senhor? Quando alguém pega uma arma e mata o outro, estaria apenas cumprindo uma fatalidade histórica, já que todo mundo morre um dia. E aí, eventualmente, a pessoa se encontrou com alguém que decidiu apenas apressar o inevitável. O senhor precisa botar a cabeça na forma e procurar professores um pouco mais iluminados do que esses que o senhor tem tido, que parece ter mais compromisso com a morte do que com a vida. Não é isso? Enfermeiros, médicos, médicas, enfermeiras de todo o Brasil, um beijo comovido e um agradecimento sincero.